Fala, meu nobre! Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou do sexo masculino e tenho 42 anos. Minha cor é parda, tenho os cabelos pretos e olhos castanhos. Minha estatura é mediana. Hoje eu estou trajando uma calça jeans e camisa preta. A sala de aula que nós estamos é um estúdio de televisão e eu utilizarei uma tela interativa para fazer as anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre biocombustíveis, química verde e seus impactos ambientais. Bem, para início de conversa, vamos à definição do que vem a ser biocombustíveis. É simples. Biocombustível é uma fonte de energia renovável, ponto, que é produzida a partir de biomassa. E quando eu falo em biomassa, entenda que eu estou ali pensando no etanol, no biodiesel, no biogás. Todos eles são produzidos de origem, seja ele da matéria orgânica vegetal ou animal. Então, no caso do etanol, imediatamente a gente já consegue pensar na cana-de-açúcar. No caso do biodiesel, é aquela material vegetal oleosa, como é o caso da soja, da mamona. Então é dali que é extraído o biodiesel, que consequentemente é misturado no diesel, que é produzido através do petróleo. Tá bom? Bem, sabendo disso, de posse disso, entendam que biocombustíveis, sim, são combustíveis produzidos a partir da biomassa renovável. Então esse termo aí, ó, renovável, ele é importante, ele deve ser considerado quando a gente estiver analisando as questões, tá bom? Porque, veja bem, eu acabei de comentar sobre a cana-de-açúcar. Então, o território brasileiro, ele é rico em áreas, né, agrícolas, onde a gente tem essa cana-de-açúcar e consegue renovar ele e aproveitar toda aquela área. E é justamente da cana-de-açúcar que a gente consegue produzir o etanol. Ora, temos ali também áreas agrícolas que temos a produção de óleo de soja, mamona, e dali é extraído o óleo para a produção de biodiesel. Então, perceba aí que são exemplos em que a gente tem essa biomassa renovável. Tá bom? É bom deixar bem claro para os senhores. Agora, tudo isso é dentro de um conceito construído que nós chamamos de química verde. E qual é a ideia? Qual é o objetivo? Nada mais é do que minimizar resíduos, usar recursos renováveis, como eu acabei de falar para vocês, e também na utilização de processos menos perigosos. Agora, tem vantagens e desvantagens? Sim, é claro que tem. E uma grande vantagem é justamente a redução na emissão de CO2. Aqui, ó, redução na emissão de CO2. E qual é a desvantagem? Infelizmente, a gente tem ali o uso de terras agrícolas que acaba gerando um certo desmatamento, ok? Agora, de posse dessas informações, vamos analisar em que contexto esse assunto cai nas questões de vestibular. E a primeira questão é da VUNESP 2009 e diz o seguinte: a substituição dos combustíveis fósseis tem sido motivada por fatores ambientais, econômicos e sociais. Uma alternativa que se destaca é o uso dos biocombustíveis. Pode-se definir biocombustível como todo produto útil para a geração de energia obtido total ou parcial da biomassa. Assinale a alternativa que contém apenas exemplos de biocombustível. Letra A, álcool e gás natural. Letra B, lenha e biodiesel. Letra C, carvão e gasolina. Letra D, biogás e querosene. Ou é a letra E, urânio e diesel. Bem, vamos analisar cada uma das alternativas. Venha comigo. Ora, de cara a gente já descarta a letra C e a letra D, porque gasolina e querosene são justamente combustíveis, tá? Que são produzidos a partir do petróleo. Então não é o caso de biocombustível. Tá? A gente também já descarta a letra A, onde ele coloca o gás natural, porque o gás natural nada mais é do que uma mistura de hidrocarbonetos e que o componente principal ali é o gás metano, CH4.
E a gente descarta também o urânio, que ele é um metal radioativo, então não se trata de biocombustível. Logo, a resposta da nossa questão é a letra B, lenha e biodiesel. Beleza? Vamos para a segunda questão. E ela diz o seguinte, é da VUNESP 2019. A utilização de biocombustíveis, como etanol e o biodiesel, é uma alternativa menos impactante se comparado ao elevado consumo de combustíveis fósseis, o qual agrava o aquecimento global resultante da intensificação do efeito estufa. O principal motivo para que os biocombustíveis sejam menos impactantes que os combustíveis fósseis com relação ao aquecimento global decorrem, letra A, dos diferentes processos de combustão existentes entre os dois combustíveis? Letra B, da queima do combustível fóssil exigir mais gás oxigênio? Letra C, da liberação de diferentes gases do efeito estufa nos dois processos de combustão? Letra D, da origem dos átomos de carbono presentes na composição dos dois combustíveis? Ou é a letra E, das diferentes quantidades de energia liberada nos dois processos de combustão? Bem, para responder a essa questão, tem alguns pontos principais na questão para a gente poder responder. Então, veja bem, aqui ele está afirmando que o biocombustível ele é menos impactante que os combustíveis fósseis. Já é uma afirmação, você já sabe disso porque ele já fala na questão. E a tua resposta tem que estar baseado no aquecimento global. Então, vamos lá. Quando se trata de biocombustível, como eu falei anteriormente, ele é uma fonte de energia renovável que é produzida a partir da biomassa. E essa biomassa, ela pode ser de origem vegetal ou animal. E ali nós temos o etanol, o biodiesel, o biogás. Então, veja bem, no caso das plantas, onde eu tenho a cana-de-açúcar da qual é produzido o etanol, num processo que nós conhecemos por fotossíntese, ele capta esse CO2 do ar atmosférico. E quando é produzido esse biocombustível, na sua queima, ele acaba devolvendo aquela quantidade de CO2 que inicialmente tinha sido absorvido. Então acaba que fecha o ciclo. Deu para entender? Agora, diferentemente daqueles combustíveis fósseis, onde a queima desses combustíveis libera uma quantidade de CO2 significativamente maior que a dos biocombustíveis, porque se trata de materiais fósseis onde eles ficaram em depósitos subterrâneos por milhões e milhões de anos. Tá bom? Deu para entender? Sabendo disso, de posse dessa informação, analisando as alternativas, a única resposta correta é justamente a letra D. Isso se dá ao fato da origem dos átomos de carbono presentes na composição dos dois combustíveis. Ok? Show? Agora, vamos para a terceira questão. E ela diz o seguinte: o etanol, combustível, é considerado uma energia limpa e renovável. Uma das principais vantagens da produção e da utilização do etanol como combustível está no fato de haver uma compensação dos gases atmosféricos, retardando a intensificação do efeito estufa. Isso acontece porque a cana-de-açúcar, matéria-prima do etanol, é capaz de: letra A, liberar o gás oxigênio na atmosfera por meio da respiração celular. Letra B, absorver o gás carbônico da atmosfera para realizar a respiração celular. Letra C, absorver o gás carbônico da atmosfera para realizar a fotossíntese. Letra D, absorver o gás metano da atmosfera para realizar a fotossíntese. Ou é a letra E, liberar o gás oxigênio da atmosfera para realizar a fermentação. Bem, a resposta dessa questão é, vamos voltar e analisar a questão como um todo. Veja que a questão está falando sobre o etanol como um combustível. E ele está dizendo que ocorre uma compensação dos gases atmosféricos, retardando a intensificação do efeito estufa. E aí ele utiliza justamente a matéria-prima principal ali, a cana-de-açúcar.
Então, isso se dá muito da resposta da questão anterior, onde diz que a cana-de-açúcar, a principal matéria-prima utilizada para a produção de etanol no nosso país, acontece da fermentação. A produção de etanol se dá justamente na fermentação dessa cana-de-açúcar e, posteriormente, a produção de etanol. Tá? Ora, se tratando de uma matéria-prima que é uma planta, que é um vegetal, durante o seu processo de crescimento, ocorre o que nós chamamos de fotossíntese, como já mencionado na questão anterior. E nessa fotossíntese tem justamente a captura do CO2 no meio atmosférico. Ora, a partir do momento em que esse biocombustível ele é produzido e, consequentemente, utilizado em motores a combustão, até mesmo nos carros que nós temos no nosso país, a queima desse biocombustível vai fazer com que ocorra justamente a liberação do CO2, que é justamente aquela mesma quantidade que já tinha sido absorvido durante a fotossíntese. Deu para entender? Então, quando a gente acaba comparando com aqueles combustíveis oriundos de material fóssil, ora, aquele material fóssil está depositado em áreas subterrâneas ao longo de milhões e milhões de anos. Então, acaba que na extração de petróleo, gás natural, biogás, acaba que a combustão e, consequentemente, a liberação de CO2 desse material, tá, acaba elevando em muito a quantidade de CO2 liberada no nosso meio, no ar atmosférico, e isso está diretamente ligado ao efeito estufa. Deu para entender aí? Então, senhores, acaba que ao analisar as respostas, ao analisar as alternativas da nossa questão, a única resposta viável que responde essa questão é o fato de que, ao absorver o gás carbônico da atmosfera, para realizar justamente a fotossíntese. Deu para entender? Então, veja que na aula de hoje nós falamos sobre biocombustível. É uma fonte renovável. Entenda, essa é a chave, a palavra-chave para a aula de hoje. É uma fonte renovável. Então, sempre que você for analisar as questões do vestibular, tenha calma. A matéria orgânica que está sendo colocada ali, a matéria-prima para a produção daquele combustível, é uma fonte renovável? Então, pense, analise a questão para você ter condições de responder e acertar as questões do vestibular. Então, biomassa de um modo geral, quais são eles? Etanol, biodiesel e o biogás. Tá bom, queridos? Deu para entender a aula de hoje? Então, na aula de hoje, a gente viu justamente biocombustível, que é um assunto importantíssimo do pré-veste do vestibular da UEA. Então, te recomendo, tá, agora mesmo a baixar o aplicativo do Pré-Veste UEA e acompanhar o Pré-Veste UEA em todas as nossas redes sociais. E aí eu te desejo bons estudos e até a nossa próxima aula. Show de bola? Até mais. Tchau, queridos!